É. Oi, Esther! Queridos, é muito bom estar aqui, é muito bom nós retornarmos aos nossos cultos de terça-feira presencial. Você estava acostumado com live, eu fiquei espantado de saber que nós fizemos 14 lives, que a Andréia perdeu o medo de fazer live, entendeu? Pastor Andréia é outra mulher agora, encara o Instagram numa boa, entende? Numa boa. Meu bem, pega um livro que está dentro da minha bolsa aí, por favor. Tem um livro que eu quero sugerir a você. Eu sei que talvez alguns tenham, mas esse livro aqui, ele foi, alguns anos atrás, a Bispa Ana pregou uma série de palavras em cima desse tema aqui. Um mês para viver. 30 dias para uma vida sem arrependimentos. E a ideia, esse aqui, gente. E a ideia é, se você tiver só 30 dias de vida, como é que você escolhe viver esses 30 dias? Essa é a ideia. E é interessante que nesses dias isso tem tomado a minha mente e meu coração. Porque neste momento, quando você está com 60 e poucos anos, com 61 anos, você começa a pensar na finitude. Porque ninguém tem vida eterna sobre a terra, né? Então, assim, e quando você vê várias pessoas perto de você morrendo de infarto. Hoje eu fui atender um rapaz e eu vi que algumas mudanças nesses dias na vida dele tem a ver com a perda de um amigo. Eu perdi um amigo, ele falou assim, perdi um amigo com 40 e poucos anos, de infarto. De repente, ele caiu morto. Então, o tanto que o tema da minha palavra nessa noite é arrume sua casa. Esse é o tema. Arrume sua casa, tá, querido? Arrume sua casa. Lá em 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Vai falar um pouco da história de um episódio da vida do rei Ezequias. E eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Diz assim: por esse tempo, 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1, e eu vou ler do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, ó, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: pegue uma pasta de figos. Eles pegaram e puseram sobre a úlcera. E Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor. Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus.
mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Ezequias queria ter certeza de que era Deus fazendo. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Eu quero só que você possa pensar que, na verdade, o conselho que Deus dá para Ezequias, diante da sua morte iminente, quando Deus fala para ele, arrume a sua casa, essa é a verdade que deve nortear a nossa vida em todo o tempo. Em todo o tempo, a nossa casa, a nossa vida deve estar arrumada. E aí, um certo pastor, algum tempo atrás, falou uma frase que me chamou a atenção. Ele faz um questionamento e depois ele faz uma afirmação. Ele perguntou assim: quanto tempo você tem de vida? Alguém sabe? E aí ele diz assim: como você não sabe quanto tempo você tem de vida, se você não sabe quanto tempo você tem, então você não tem tempo nenhum. Só que nós não vivemos com isso o tempo todo na mente. Porque o sentimento que muitas vezes nós temos é como se a nossa vida tivesse debaixo do nosso controle. Como se o ar que nós respiramos, a gente dorme na certeza que amanhã a gente vai acordar. A gente vai abrir os olhinhos e estamos aqui ainda. Então esse é o sentimento que norteia a nossa vida. E é tão interessante como a vida é frágil. Aí, um cantor muito famoso, há muitos anos atrás, muita gente cantou essa música, eu cantei essa música, gosto da letra da música, e eu peguei um trecho da música de um grande profeta, estou brincando, gente, Renato Russo. E na música dele, ele diz assim, um trecho diz assim, é até o refrão: é preciso amar as pessoas se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Olha que grande verdade. O refrão: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque, isso aqui eu vou terminar cantando, desafinando, né? Porque se você parar para pensar, na verdade não há. O amanhã não há, gente. O que há é o hoje. O que há é o presente. Não há o futuro ainda. Agora você sabe, como Deus é eterno, Deus está presente. Diante de Deus existe o passado, o presente e o futuro, mas não é o nosso caso. Nós temos conhecimento do que já foi. Nós temos conhecimento do que está sendo, mas não temos segurança do que vai ser. Nós temos uma projeção, nós temos uma expectativa, nós temos uma esperança, nós temos sonhos em relação a isso, mas não temos a convicção de que isso vai acontecer desta forma, como nós temos perspectiva de que vai acontecer. Há muitos anos atrás, uma enfermeira australiana, que trabalhava com pessoas, com doentes terminais, em cuidados paliativos, ela fez uma pesquisa para saber qual era ou quais eram os sentimentos que as pessoas que estão na iminência da morte tinham. Na verdade, ela queria saber quais eram os arrependimentos. E é interessante que ela diz o seguinte: os principais arrependimentos das pessoas prestes a morrer, identificados nessa pesquisa, foram os seguintes. E ela colocou os 5 maiores arrependimentos que as pessoas tinham antes de morrer. Isso tudo é para nós podermos pensar que nós temos que arrumar a casa. Isso tudo é para que nós podemos pensar que nós temos um tempo determinado de existência, só que nós não temos o controle disso. Então, o primeiro arrependimento que essas pessoas entrevistadas por ela diziam ter: eu queria ter tido coragem
de viver uma vida fiel a mim, não a vida que os outros esperavam. Muitos de nós, ou algumas pessoas, vivem assim. Elas não vivem a vida que elas gostariam de ter. Elas vivem a vida que os outros querem que ela tenha. Sabe aquela situação? Eu preciso viver para agradar a Ana Maria. Eu preciso viver para agradar o Rodolfo. Então eu vou viver uma vida que eu não quero. Eu estava atendendo uma pessoa ainda há pouco, que ele estava assim, ele falou assim, eu estou revoltado. E ele gritou muito, eu estou revoltado. Foi estar revoltado com o quê? Sabe uma coisa? Eu quero cortar relação com todo mundo, mas qual era o conflito dele? O conflito dele maior. É porque ele quer viver uma vida que ele não consegue viver, porque ele se sente preso em ter que agradar A, em ter que agradar B, em ter que agradar C. E é interessante que esse arrependimento de não ter coragem de viver a vida da forma como a pessoa gostaria que ela vivesse, ela diz na pesquisa que esse é o maior arrependimento. O maior arrependimento nas pessoas que estão na iminência da morte. E ainda diz mais, muita gente percebe tarde de que viveu tentando agradar família, sociedade, religião, expectativas, e não aquilo que realmente carregava no coração. E viver uma vida assim, não tem nada a ver com Deus, tá, gente? Nada a ver com Deus. Porque se você vê o que Jesus mais ensina para a gente, é andar na luz. E andar na luz é viver de maneira inteira, diante de Deus e diante das pessoas. Qual é a maior preocupação que eu e você temos que ter? A expectativa de quem que nós temos que, vamos dizer assim, que atender. A expectativa de Deus, gente. Porque quando eu vivo de acordo com aquilo que Deus tem para mim, eu vivo de maneira autêntica. Então eu quero que você pare para pensar e veja a sua vida à luz desse arrependimento de algumas pessoas, ou de muitas pessoas. O segundo eu não queria ter trabalhado tanto. A maioria perdeu o tempo demais trabalhando, tempo de menos com a família, filhos, amigos e consigo mesmo. Esse rapaz que perdeu o amigo recentemente, ele falou para mim, eu agora estou tirando tempo para estar com os meus amigos, estou tirando tempo para estar com a minha família, com os meus pais, com os meus irmãos, com a minha esposa, com meus filhos. Ele falou assim, coisas que eu não fazia mais, porque a minha vida era só trabalhar. Gente, foi recentemente essa mudança da agenda dele. Então, esse arrependimento, eu não queria ter trabalhado tanto. O outro eu queria ter expressado mais os meus sentimentos. E é interessante que aqui está falando justamente de pessoas que estão magoadas, ressentidas, pessoas que não conseguiram perdoar, pessoas que não conseguiram sanear as suas relações. E é uma coisa que eu e você precisamos pensar, como é que estão os meus relacionamentos? E aí fala do meu relacionamento familiar, do meu relacionamento com amigos, com pessoas, com irmãos, como é que estão esses relacionamentos? Eu faço uma especialização sobre perdão. Então, mês que vem, eu recebi uma mensagem da secretária, e ela falou assim, Washington, só para te avisar que esse mês, quem vai ser trabalhado vai ser você. Eu falei, eu? Não tem ninguém para perdoar. Uai, gente, por que eu vou ter trabalhado? Está tudo kits, não tem ninguém para perdoar. Né? E a gente chega a pensar nisso, o que eu tenho que perdoar? E às vezes nós temos que nos perdoar.
Então, assim, eu estou pensando, puxando pelo meu arquivo morto, tentando descobrir quem são as pessoas, ou o que eu tenho que perdoar para ser trabalhado na primeira semana de dezembro. Então, uma coisa que você precisa pensar, eu queria ter expressado mais meus sentimentos. Tem uma pessoa que ele fala assim, eu não consigo dizer que amo. Eu não consigo estar mais perto do que eu gostaria de estar de algumas pessoas. Então, assim, quais são os seus sentimentos que você não tem conseguido expressar? Quarto, eu gostaria de ter mantido contato, cai no que eu já falei, mais contato com os meus amigos. E por último, eu queria ter me permitido ser mais feliz. E é interessante que esse arrependimento aqui fala sobre autossabotagem emocional. Gente que viveu tensa demais, preocupada demais, com medo de julgamento, presa a hábitos e padrões que tiravam a alegria. E é interessante que quando você expressa a sua alegria, tem pessoas que se incomodam. Então, isso é uma pesquisa, gente, feita há muito tempo por essa enfermeira australiana, com pessoas que estavam na iminência de morrer. Então, pensando nesse livro, sobre 30 dias para viver, como é que se você tivesse 30 dias para viver, como é que você gostaria de viver? O que você precisa arrumar na sua casa, na sua vida, nos seus relacionamentos? Eu já tive a oportunidade de estar com algumas pessoas na iminência de morrer. E com algumas pessoas, tem 2 casos que me marcaram muito. De uma mulher que estava já com câncer no estado terminal. Eu fui conversar com ela algumas semanas antes dela morrer. E ela me contou de toda a história de violência que ela viveu com o marido, de como o marido agredia ela. E a chateação dela é que ela nunca tinha conseguido reagir, fazer alguma coisa para sair daquela situação. Ela falou, a única vez que eu fiz isso, eu estava muito bem na igreja, e quando ele me bateu, eu liguei para minha pastora, ela veio aqui, me pegou e me levou para a delegacia. Ele falou, ali eu consegui dar um basta naquilo. Aí ela falava assim para mim, mas sabe o que acontece? Ele nunca reconheceu que me batia. E aí, mais próximo dela morrer, eu fui na casa dela, ela falou assim para mim, eu não quero mais que ninguém ore pela minha cura. Eu quero que o Senhor ore pela minha alma, porque eu preciso perdoar. Mas ela tinha uma condição, ele precisa reconhecer. Essa mulher estava morrendo quando eu fui com esse marido dela no hospital, e antes disso eu falei para ele, você precisa pedir perdão para sua esposa. E nesse dia, quando nós entramos lá, eu já contei isso algumas vezes aqui, ela estava ofegante, quase não conseguindo respirar, e eu falei para ela, teu marido está aqui, e ele quer falar algumas coisas para você. E ele começou a falar. E ele pediu perdão para ela, e as lágrimas dela, e ela acalmou. Aí eu perguntei assim para ela, você ouviu o que teu marido falou? Ela falou, fazia assim com a cabeça. Aí eu falei assim, você o perdoa? E ela falou, perdoa. Naquela madrugada, ela morreu. Deus sustentou aquela mulher em vida até aquele momento. A outra situação eu acabei de esquecer. Eu estou ótimo. Eu não consigo lembrar agora. Tive algumas, gente, eu tinha 2 experiências, eu só consigo lembrar dessa, mas vamos em frente. Então, o importante
é que você possa ver de que forma você tem que arrumar a sua vida, arrumar os seus relacionamentos. Não viver como esta mulher viveu, dentro de uma situação de agressão, sem conseguir sair dela. E é interessante, ela dizia assim: a minha grande situação é que eu não conseguia reagir, e eu também, era como se eu não tivesse alternativa. Se eu me separasse dele, de que forma eu ia viver? Porque eu não tinha condição. E aí a outra contrariedade dela, ela dá parte dele, ele sai de casa, e ela falou assim para mim, e eu não consegui me manter. E aí ele voltou para casa. E quando ele volta, ela já está com câncer. Aí a irmã dela estava com ela e falou assim: mas quando ele volta diferente. Ele volta para cuidar de você. Ela falou: sim, mas o estrago já tinha sido feito. Então, eu faço questão de falar essa história dela, porque muitas vezes nós estamos vivendo situações onde a gente vê que situações que são desconfortáveis, mas que a gente não vê alternativa para viver fora daquela situação. Ou seja, eu não tenho apoio necessário para poder sair daquela situação. E eu tenho descoberto, gente, que em toda e qualquer situação nós temos alternativa. É por isso que nós não podemos viver sozinhos. É por isso que nós precisamos ter pessoas que a gente pode correr para elas e saber que elas vão estender a mão para a gente. É muito, muito, muito importante isso. Isso foi uma situação que me doeu muito quando eu vivi isso com ela. E eu me lembro de uma amiga nossa muito querida, que ela amanheceu viva, a filha estava no quarto com ela, e a filha levantou e ela falou assim para a filha: diminui um pouco esse ar-condicionado. Diminui não, né? Eleva um pouquinho a temperatura. Aí tá, a filha saiu do quarto. Não sei se foi uma hora depois, ela vê uma movimentação estranha do cachorrinho. Quando ela chega no quarto, a mãe dela estava morta. E é interessante que quando eu cheguei na casa deles, ela continuava no quarto e ela estava assim. Ninguém dizia que ela estava morta. Ela estava dormindo assim, aquele sono profundo. E era simplesmente inacreditável, porque ela amanheceu viva. Aí, lógico, né? Aquele dia foi um dia difícil, foi difícil o outro dia, foi difícil os dias subsequentes, até você se acostumar com a partida. Então, a Bíblia fala que a vida do homem é como a flor da erva. Hoje ela existe, amanhã não. E eu quero que você possa pensar nessa perspectiva da finitude e de como a nossa vida tem que estar arrumada. Uma outra coisa que eu queria também pensar com você em relação a isso é: saiba aonde você está guardando o seu tesouro. Lá em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16, Jesus conta uma parábola muito interessante. E essa passagem bíblica me faz lembrar de uma banda chamada Cats Barneia, dos anos 90. E ele dizia assim, o brother Simeon era um roqueiro, e ele cantava: louco, louco, Johnny, nessa noite pedirão sua alma. Porque Jesus fala justamente isso na parábola. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita.
até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Aí, olha que Jesus fala. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. A minha pergunta para nós nessa noite é: você é rico para com Deus? De pensar que existe uma conta no céu, e você precisa saber quanto é que está o seu saldo. Porque Jesus fala aqui que nós precisamos ser ricos para com Deus. Ou seja, eu preciso armazenar um tesouro no céu. E aí, como é que se faz isso? Vivendo para Deus, gente. Fazendo a obra de Deus, fazendo o que Deus tem mandado nós fazermos. É interessante que tem uma pessoa que eu já admirei muito. E tem corrido um trecho de uma pregação dele na internet, onde ele está censurando, reprovando, um grupo de estudantes universitários que estavam na Unicamp ou USP, né, louvando a Deus, falando sobre Deus, e dizendo, levantando as mãos e dizendo que aquele lugar era do Senhor Jesus. E ele falando, reprovando e dizendo: não, aquela atitude, aqui dentro você tem que levantar as mãos, você tem que adorar a Deus. Lá fora, você tem que estender a mão para o seu próximo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. O homem esqueceu, gente, que não tem ação social dentro do Evangelho, não tem ação social sem proclamação. Fazer a obra de Deus, sim, é dar comida para quem está com fome, é vestir quem está nu, é visitar quem está preso, é aquilo lá que Jesus fala. Mas ao mesmo tempo proclamar a palavra. Então nós precisamos também todos os dias estar repensando a nossa vida como igreja, a nossa vida como filho de Deus, porque isso independe se o outro está fazendo. O importante é o que você está fazendo com aquilo que Deus entregou nas suas mãos para você fazer. E muitas vezes nós somos levados assim: ah, mas o irmão não está fazendo, querido, problema dele. Você não vai dar conta, você não vai prestar conta a Deus por ele, você vai prestar conta por você. Então faça você, viva você. Isso tudo faz parte de arrumar a sua casa. Porque, como eu tenho crido, nós estamos o tempo todo com o pé na eternidade. Com o pé na eternidade em Deus, ou com o pé na eternidade fora de Deus. Mas o tempo todo, o nosso pé, os nossos pés estão na eternidade. Então eu quero que você possa pensar nas suas prioridades de vida. E que Deus possa ajudar você, colocando luz sobre a sua vida, ajudar você a ter clareza nesses dias, de onde você precisa alinhar os seus passos, diante de Deus e diante dos homens. Fique de pé, quero orar por você, quero orar por nós. Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Nós cremos, Pai, que é o desejo do Teu coração, que de fato a nossa vida esteja arrumada.